Tema da mensagem de hoje, quero continuar, falei sobre a geração de Pedro, características dessa geração, e Pedro simboliza, embora seja uma pessoa falha, como nós falamos, mas ele, por tudo aquilo que ele fez, as escolhas, e ele se tornou um dos maiores apóstolos, um dos apóstolos mais relevantes, mas um dos apóstolos mais evidentes. Um apóstolo que se fez, a gente sempre ouve falar sobre Pedro. Pedro, João, Tiago, a gente sempre está lá com Jesus, tem aqueles 3. Mas você sabia que Jesus, ele escolheu 12 apóstolos. Tem apóstolos que você nem sabe o nome, que às vezes só aparece, tem apóstolo que o nome aparece só na lista lá, quais são os 12 que foram chamados. Depois você não ouve mais nada. Agora a pergunta que eu faço, será que Jesus errou ao escolher esses que não aparecem? Agora o fato deles não aparecerem, será que é porque eles não foram relevantes e importantes? Essa pergunta eu já respondo, porque quando Judas se suicidou e eles vão para a igreja primitiva ali, eles estão em 11, não em 12, a primeira coisa que eles fazem é colocar alguém no lugar. Porque por mais que você não apareça, se Deus te chamou, é porque Deus tem um papel de relevância na tua vida. E relevância não necessariamente tem a ver com evidência. Tem muita gente que é relevante no trabalho, na família, na sociedade, e às vezes nem aparece. Mas não significa que aquela pessoa, naquela posição aonde ele foi chamado, aonde Deus colocou, ele não é importante. Aquilo que ele faz é extremamente importante, porque foi Deus que chamou. E André, talvez desses, é o que às vezes aparece em 2, 3 ocasiões, e eu quero pensar algumas decisões, escolhas que ele fez, e para mim essa geração de André também está aqui na igreja. Deus tem uma geração, Pedro tem, mas Deus tem uma geração André. André simboliza os 9 apóstolos talvez que não foram tão evidentes, mas que foram fundamentais para tudo aquilo que o Senhor realizou por meio daquele grupo, daquelas pessoas, da igreja primitiva e assim por diante. E aqui eu não tenho dúvida que você percebe quantos a gente tem como notoriedade, os apóstolos em 12, 3. Os que não aparecem serão sempre a maioria, porque às vezes Deus precisa de uma pessoa para realizar algo que vai o colocar em evidência, algumas coisas. Mas esse não faz nada sozinho se não tiver um suporte de pessoas que às vezes não aparecem, de pessoas que às vezes que entendem o seu papel e vivem aquilo. A única possibilidade e a evidência, na verdade, não está nem pelo que a pessoa quer, mas sim pelo que Deus chamou e escolheu. E Deus chamou cada um para desempenhar um papel específico. E a pior coisa, a coisa que mais tem frustrado as pessoas, é Deus te chamar para ser o André, e você passar a vida inteira querendo ser Pedro. Isso frustra. Quantas pessoas talvez já saíram, abandonaram, quantas pessoas na família foram chamados para ser um André, extremamente relevante, mas porque não foi tão evidenciado, se tornou amargo, achando que não tinha o reconhecimento necessário. Essas pessoas são as pessoas que vivem por reconhecimento e não por propósito, não por chamado. A geração de André é aqueles que vivem por propósito e não por desejo de evidência. E Deus precisa desses. E como eu tenho orado para que, e eu tenho aqui muitos Andrés, glória a Deus por isso, mas eu tenho orado para que Deus levante mais e mais e mais, porque essa geração, como eu falei, é a maioria que constrói uma igreja, que constrói uma família. Você pode ver, talvez a mãe numa família, talvez seja menos evidente, porque o pai sai para trabalhar, não sei o que e tal, isso daí antigamente as mães ficavam mais quietas,
Mas o papel da mãe é fundamental para todo suporte. Tanto é que Deus fala, a mulher sábia edifica a casa. Deus coloca a responsabilidade da edificação. Você sabe que a edificação é a sustentação, é a base, é aquilo que dá a base. Deus coloca a responsabilidade da mulher, mas nem por isso. Quem é o cabeça? O homem. Isso é para a mulher ficar... Não, sabe, são coisas que eu quero tentar trabalhar com você, para que você não, em vez de se tornar alguém frustrado no reino, que você possa se tornar alguém realizado por perceber que você tem um papel fundamental no reino de Deus, na sua casa, na sociedade, e que Deus que te escolheu e te chamou para isso, em nome de Jesus. Amém? Geração André, o poder das decisões. O primeiro texto que eu quero ler é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 a 42, por favor. Como eu falei, são poucas passagens, mas o suficiente para a gente pensar algumas coisas importantes de quais são as atitudes dessa geração que são fundamentais, impactantes e assim por diante. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 35 a 42. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, João Batista, que já tinha começado a preparar o caminho, já estava pregando, tinha se levantado como profeta para preparar o caminho para o Senhor. Então alguns discípulos, ele também tinha os seus discípulos, ele tinha uma multidão que ia lá no deserto vê-lo pregar, mas ele tinha alguns discípulos. E o texto diz que no dia seguinte, João Batista estava ali, novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Deixaram ali João Batista e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, Jesus não tinha chamado os 2 que começaram a seguir. E Jesus olha e pergunta, voltando-se e vendo Jesus que os 2 seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ele respondeu: venham e verão, venham e vejam. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido, era um dos 2 discípulos lá de João, que tinha ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. 41, o primeiro que André encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, aquele que todos nós estamos esperando. Nós o encontramos, nós o achamos. Então ele o levou a Jesus, levou Pedro a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Meu querido, você fala assim: o que você arrumou aí nesse texto aí para falar sobre André? E a gente vai trabalhar aqui. Mas eu quero, nesse texto aqui, a gente já pode ver algumas características de André, ou algumas escolhas da vida, decisões, que a geração André precisa tomar. Gente, me perdoe, eu estou com rouquidão, então às vezes se falhar, estou tentando, mas tentar melhorar. E eu queria começar a destacar algumas decisões importantes para essa geração André. Primeira decisão, a decisão de buscar a Deus de verdade. Primeira decisão, a decisão de buscar a Deus de verdade. Nós vemos isso em André. Pastor, como que você vê isso? Diz assim: no dia seguinte, versículo 35 lá do texto que nós lemos, eu vou usar esses versículos aí. Então, versículo 35 diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. E mais para baixo nós vemos que um desses 2 era André.
André era discípulo de João Batista. João Batista não era um profeta da moda. Ele não era um profeta da internet, com aquelas frases de efeito, com palavras chamativas. Pelo contrário, ele era um homem diferente, estranho, que se vestia de maneiras diferentes, com peles de animais, vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestres, e tinha uma palavra para aquele momento. Depois de 400 anos, sem levantar uma voz profética, ele se levanta e começa a denunciar, e dizer a pregação dele: arrependei-vos, arrependam que é chegado o reino de Deus. Vocês precisam consertar a vida de vocês precisam começar a endireitar as veredas, vocês precisam começar agora, parar de só brincar de religião, ou de achar que a religião é só status, achar que a religião é só cumprir 10 mandamentos, ou 150 mandamentos, é do que fazer, de quem faz mais, de quem faz melhor. Vocês precisam parar e começar a acertar a vida, perceber que vocês são raças de víboras. Eu fico imaginando assim, rapaz, tinha que ter coragem para ser discípulo desse homem aí. Na verdade, mais do que coragem, tinha que ter desejo, propósito, tinha que ter vontade de buscar a Deus de verdade, não apenas de fazer parte de uma igreja, não apenas de fazer parte de uma religião, ou de um movimento, de ir lá saber, olha que legal, tem um homem lá pregando lá no deserto, ele fala, é todo esquisitão, mas é legal, é legal, é engraçado ver as pregações dele, é não sei o que. Não, André é alguém que fala assim: não, eu não quero só assistir, eu não quero só participar, eu não quero ser multidão, eu não quero sentar lá e ficar vendo João. Eu quero me tornar discípulo dele, eu quero aprender do que ele pode me falar sobre esse Jesus. Eu quero saber como é me arrepender, eu quero saber, entender o que eu preciso mudar, quais são as coisas, as mazelas em mim. Então eu vou começar a seguir esse homem. Por que você está falando de João? Porque falando de João, quem foi João, dá para entender um pouquinho de quem foi André. Porque uma pessoa que se submete a se tornar discípulo, em uma época onde as pessoas estavam sem norte, sem convicções, cada um buscando, tateando a sua religião, André busca a verdade, não o que lhe agrada. André não busca a doçura da pregação, ele busca a loucura da pregação. Qual é a mensagem? E aqui vai. Geração André é aqueles que entendem que uma das maiores e importantes decisões de suas vidas é levar Deus a sério nessa vida. Porque tem muita gente levando o trabalho a sério, levando o dinheiro a sério, levando a política a sério, levando tantas coisas a sério, mas a pessoa acaba esquecendo de que a coisa primária, o principal, é ele buscar uma vida com Deus. É ele saber da necessidade que num tempo desse, aonde existem N verdades, ou não existe mais verdade, cada um fala, cada um pensa, esse homem precisa. Eu não quero saber o que um pensa, o que o outro pensa, quais são as verdades. Eu quero saber o que Deus, o meu Criador, aquele que me criou, que me formou desde o ventre materno, desde a eternidade, o que Ele tem para mim, o que Ele quer para mim, o que Ele pode fazer e realizar em mim, através de mim. Homens assim não são aqueles que ficam procurando o que lhe agrada na internet, não são aqueles que vivem de caixinha de promessa, não são aqueles que vivem de cortes da internet, de pastores que falam uns negócios, nossa, olha que legal, vou compartilhar isso, compartilha 1000 coisas da internet, mas não é capaz de começar e seguir a Jesus através da sua palavra, através de pessoas, através de uma instituição, de uma igreja. Hoje, o que mais tem é igreja. Tem igreja aí a gosto do freguês. Você vai ter igreja de tudo quanto é tipo. Mas, não, se você está querendo buscar a Deus a sério, busque igrejas que preguem uma palavra de arrependimento, de renúncia, de que você precisa morrer
esse velho Adão, a tua natureza, você tem uma natureza pecaminosa, e você precisa fazer morrer para que o Espírito Santo, a vida de Deus, o novo homem que Deus criou em você, para que você realmente viva tudo que Ele tem. Ele precisa ser confrontado, ele precisa ser alimentado, e isso são homens e igrejas ainda que pregam a verdade, que falam sobre comprometimento. A gente vai perceber João falando sobre a importância do comprometimento, depois a gente vai ver Jesus lá. Procure uma igreja mais perto, eu vi essa frase, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia possível, não mais perto da sua casa, mas mais perto da sua Bíblia, que realmente pregue a palavra de Deus, que não negocia relevância com evidência. Uma igreja que não está tão preocupado com a evidência, olha cá, mas que sabe a importância de ser uma igreja relevante, de ser, talvez não seja a mais popular, mas seja a mais fiel à palavra de Deus. E pessoas que querem, como André, é uma geração que quer buscar a Deus, ele vai fazer o que André fez. Ele não só quer buscar a Deus de todo o coração, primeiro, como eu falei, ele decide buscar a Deus de verdade, mas segundo, a decisão de mudar de nível. André decide mudar de nível. Esse mudar de nível decide crescer, experimentar novos desafios, disposto a sair da sua zona de conforto para viver os planos de Deus. André, ele já mostra um desejo de buscar o Senhor pelo seu discipulador, por quem ele segue, por quem ele quer aprender. Mas aqui ele mostra algo mais. Ele não está apenas disposto a buscar a Deus, mas ele está disposto a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Ele deixa, não sei como que era mais, quanto tempo, mas ali o conforto do conhecido. Nossa, João não é fácil, João é complicado, mas ele já me ensinou, ele já me orientou, eu já tenho, quando João fala sobre Jesus, fala que esses dois estavam do lado, então não eram discípulos de longe, eram discípulos que andavam perto, era talvez um dos mais chegados, talvez ali de João, talvez André, para João, era o que Pedro, Tiago e João se tornaram para Jesus. Ali ele talvez tinha uma importância, um conforto, um certo status. Mas assim que ele vê uma oportunidade, quando João fala, e daí deve vir na mente dele, João preparando o caminho, aquele que virá após mim é maior do que eu, no qual eu não sou nem digno de desatar as sandálias, e daí João já prepara, falando sobre esse Jesus, e quando André ouve, ali está o Cordeiro de Deus, André nem pensa, não, a oportunidade, ele está passando, mas ele não me chamou, lá, tem gente lá, lá, tem um monte lá do lado dele, lá, mas ele não me chamou, não vou esperar ele me chamar, eu não vou esperar, eu sei que eu preciso crescer, e se eu tiver uma oportunidade, eu vou lá, mesmo que tenha que tocar nas vestes dele, mesmo que tenha que conversar com ele, mesmo que tenha que pedir, mesmo que tenha que fazer qualquer coisa, eu sei que eu quero aprender mais. Se eu já aprendi com o João aqui, agora eu tenho a oportunidade de seguir a Jesus, então vou lá, sabe, meus queridos, se tem uma das coisas que impede muito a gente de acessar aquilo que Deus sonhou para cada um de nós, e Deus tem uma identidade, eu quero dizer que a maioria de nós não dimensiona a identidade que nós temos em Cristo Jesus, e o que nós podemos acessar, mas muitas vezes é porque nós nos acostumamos, nós aceitamos não, mas hoje, eu sou discípulo de João, eu já aprendi, eu já não sei o que, não, eu quero mais.
Quando diz assim, versículo 36, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. André decide mudar, aqui, e agora aqui eu quero trazer a maior qualidade de um discipulador, é levar o seu discípulo a desejar conhecer Jesus, se relacionar com Ele e avançar em seus propósitos. Nós vemos que João deve ter imprimido isso nos seus discípulos, porque não é só André que segue. A gente vai ver que lá na frente vão perguntar: João, você não está se importando que os teus discípulos estão seguindo Jesus, estão te deixando para seguir Jesus? E ele fala: importa que ele cresça. João não estava à procura de seguidores para si, pessoas que o pudessem o cercar e o fazer sentir importante, porque, como eu falei, a coisa mais importante que ele fazia era apontar as pessoas para Jesus, ou Jesus para as pessoas. Ele conseguia colocar no coração das pessoas o desejo de: é Ele que é o Salvador, Ele que é o Messias, Ele que é o Cordeiro, Ele que é, eu quero Ele. Nós, como discipuladores, meus queridos, como pessoas, nós precisamos realmente, com as pessoas que nós influenciamos, as pessoas, nós temos que levá-las a entender que muito mais do que a mim, o que elas necessitam e precisam é de Jesus. Se tem alguém que pode mudar a história, a vida delas, é Jesus, e é sempre apontar para Jesus. Mas agora, pensando do ponto de vista de André, crescer e avançar na vida não é fácil, exige renúncia e coragem. Homens decididos a crescer se movem, como eu falei, por propósito. Meu querido, mesmo que isso lhe custe deixar conforto e segurança. Aqui, toda vez que nós vamos crescer, a gente tem dificuldade em crescer, porque você sabe que a maturidade traz consigo responsabilidades, situações que a gente, se pudesse, gostaria de voltar lá, ser criança, que eu não ficava me lembrando de boleto, não tinha aquelas coisas que tinha que fazer, preparar comida, minha mãe que preparava, não tinha que arrumar. A gente pensa um monte de coisa, não, mas o crescimento, mas porque você cresceu, você tem essas responsabilidades, mas você tem muitos benefícios e privilégios que só pessoas adultas, maduras têm. E na vida espiritual é da mesma maneira. Não tem problema nós chegarmos na igreja, chegarmos na célula, nós passarmos um tempo sendo crianças, sendo cuidados, recebendo leitinho, recebendo todo um cuidado, um cerco, pessoas orientando, falando, mas a gente precisa começar a crescer, perceber que o chamado de Deus para nós é um chamado de maturidade, de crescimento, de avançar para aquilo que Ele tem para nós. Aqui eu vejo pessoas aqui, e vocês não têm noção, assim como o que faz uma pessoa crescer. Quando uma pessoa, um jovem, morou a vida inteira com os pais, daí depois vai fazer faculdade, tem que sair, tem que morar sozinho, tem que se virar com comida, tem que fazer, como aquilo é confortável para a pessoa que deixou a casa da mamãe, a comida da mamãe, do papai, está tudo certinho, e daí tem que ir para uma outra cidade, começar a pegar ônibus, começar a chegar, comer miojo, chegar e às vezes tem que arrumar a casa, tem que dividir, não sei o que, tem um monte de coisa. Mas você sabe que esse monte de dificuldade faz com essa pessoa? Faz ela crescer, faz se tornar gente, faz perceber que agora não tem mais mamãe, que agora você está se preparando para se tornar mamãe, para começar a cuidar, para começar a gerar, para começar a produzir, não só para ficar no me dá, eu quero, eu preciso, não, na vida espiritual, meus queridos. Só que assim como esse exemplo, na vida espiritual exige dificuldades. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente chega para qualquer pessoas aqui na igreja, quer assumir uma liderança de célula, isso daí é o maior tabu que acontece. A gente vê células com 30, com 20, com 30, com 50, mas a hora que fala assim, e aí, vamos, porque a gente precisa ganhar, mas daqui a pouco não cabe mais gente, aqui não tem ninguém, vamos assumir uma responsabilidade? Não estou pronto. Não estou pronto, eu ainda quero continuar sendo cuidado, eu não quero assumir, não, eu não preciso de cuidado, mas também não quero cuidar dos outros. Espera aí,
É isso que Jesus nos ensina. E a gente precisa começar, só que por outro lado, meu querido, estávamos ali, poderia falar daqui de todos os líderes, mas eu vejo todos os líderes, quando eles assumem, de verdade, a gente fica meio assim, assume uma liderança, mas a hora que a gente vê o que essa liderança tem gerado neles, mas essa liderança tem gerado o quê? Dor de cabeça, preocupação, desânimo, frustração, decepção com pessoa, porque manda mensagem, faz, pode, não posso, ninguém está querendo compromisso com nada, só que o líder precisa continuar firme, lá, tal. Só que tudo isso, essa resiliência, essas situações, vai gerando em você um coração. Nós estávamos no Renovo lá, um dos últimos a se tornar líder foi Pedrinho e a Vera Mariano. Daí a gente estava lá com o Pedrinho. A gente não ouve o Pedrinho conversar quase. Daí chegou o André aqui, depois lá no momento. Eu fui lá como chama lá? Na torre. E sabe quem orou comigo? Eu falei uns 3 lá. Não. Foi o Pedrinho. Foi o Pedrinho orou. Marinho, que coisa linda. Eu fiquei emocionado. Uma pessoa que tem pago um preço, às vezes, preço que não é fácil, porque é isso daí. Esses tempos atrás, eles mandaram uma foto dos 2 fazendo a célula. Os 2 fizeram a célula. Por quê? Porque as pessoas, cada um ali, não sei, mas é isso daí. Daí você vai falar assim, eu vou assumir isso daí? Não, você pode não assumir, você pode continuar sem subir de nível, mas o que Deus nos chama é para aumentar sempre de nível. O Senhor quer que hoje você experimente algo, mas se você não crescer, você não vai experimentar o outro algo que Ele tem, porque o que Ele tem é assim. O que a maturidade vai reservando para a gente? Responsabilidade, mas sabe que ela reserva para os meninos a tão sonhada independência de dirigir, tirar carta, reserva trabalho, mas reserva salário, reserva você não precisar ficar, pai, eu quero um tênis, pai, eu quero um danoninho, pai, não sei o que, não, agora eu vou no mercado, eu compro, eu vou na loja, eu compro, porque eu assumi as minhas responsabilidades, mas com isso eu tenho benefício. A vida espiritual é da mesma maneira. Antes você ficava assim, tinha um problema, você ficava assim, pede oração para fulano, não sei o que, tal, e os problemas parece que você assume uma responsabilidade, os problemas estão lá, mas agora você já sabe lidar, você já aprendeu, você já cresceu, e Deus começa a te usar para ser bênção para as outras pessoas, e começa a fazer, mas por quê? Você se dispôs de sair do sofá, de sair de uma cadeira de espectador, e falar assim, eu vou assumir o meu papel, porque o meu papel, e daí aqui vai, se você é discípulo de Jesus, se você não é multidão, sabe qual é o teu papel? É de sal e luz. E você vai lá para o texto, sal, algo que faz a diferença, que preservava, que dava sabor, que fazia várias coisas. A luz, algo que invade os ambientes escuros e de alguma maneira influencia onde ele está, a coisa. Então, eu vou resumir, o que Deus tem para você é que você se torne alguém extremamente relevante e frutífero. E para ser relevante e frutífero, não dá para ser criança. Tem que ser pessoas dispostas a ir para um próximo nível. Isso dá em tudo na vida. Eu falei esses dias, não sei se está aqui, conversando com pessoas, eu falei dessas pessoas que saem para a faculdade, tem que morar fora, mas esses tempos conversando com a Fran e o Josias, esses dias da célula do Roger ali, essa menina que de vez em quando vem, está trazendo uma palavra e todo mundo fica encantado. Essa menina, ela saiu lá, não lembro do lugar, mas lá do norte, Piauí, obrigado Roger, pode ir, Piauí, lá Piauí, sabe para quê? O que a trouxe para cá? O que trouxe a família, não foi o casal, eles deixam família, deixam tudo ali, por causa de um curso, de um doutorado na Unesp aqui. Ela já tinha mudado por causa do mestrado, e daí por causa, tentando, mestrado, doutorado é para quê? É para ficar estacionado no mesmo lugar?
às vezes eu pergunto para algumas pessoas, por que você não faz um mestrado? Pastor, você sabe que fazer um mestrado, o que é fazer um mestrado? Sabe o que é fazer um doutorado? Eu não sei porque eu não fiz algumas coisas, mas eu não tenho dúvida que é muito complicado. Mas a complicação começa por aí. Não tem doutorado lá na terra dela. Aonde tem? Aonde tiver, eu sei que nós vamos mudar, nós vamos deixar o que a gente tem, a gente vai se esforçar para a gente crescer. Daqui a um tempo, eu falei assim, vai ter faculdades, universidades, procurando, brigando para ter ela na sua grade. Mas porque alguém que decidiu sair lá do Piauí, falou assim, não, eu quero crescer. E essas pessoas, Deus olha, porque é isso. Eu acho que ela não imaginava que Deus, porque Deus, já falamos aqui, Deus tem ministério. Deus vai usar tudo isso para a glória do nome dEle. Porque Ele, quando Ele olha pessoas que estão dispostas a colocar o pouco que tem, a granjear, e falar assim, não, eu quero ir, eu quero crescer, eu quero receber mais, eu quero viver mais do Senhor. Ele vem e Ele multiplica, Ele derrama a graça dEle sobre a nossa vida. Amém, meus queridos? Terceiro, decisão de influenciar os outros. Nós vemos que no versículo 41, a primeira coisa que ele faz, que André faz quando sai, diz aqui o versículo 41, o primeiro que ele encontrou, depois de ter passado um dia com Jesus, foi Simão, seu irmão. E lhe disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então ele fez o quê? 42. Então ele não só falou, achei um cara legal, você imagina como que ele saiu depois de um dia? E naquela época, hoje é muito fácil a gente saber que Jesus é o Messias, mas naquela época, eles estavam esperando, mas bastou um dia com Jesus, para André não ter dúvida, esse é o Messias, nós achamos ele, e por ter achado, eu quero levar todo mundo que eu encontrar, todo mundo que eu conheço. Quem que eu encontrei? Foi meu irmão. Então, vem cá, nós achamos o Messias, encontramos ele, e não sei, é verdade, não, você tem que ver, essa palavra, o levou, a impressão que dá vamos. Às vezes a gente fala, como que está, você tem procurado influenciar, evangelizar, falar sobre Jesus? Tenho, eu já convidei todo mundo no meu trabalho. Não é convidar, é influenciar. Influenciar é muito mais do que apenas convidar. É você influenciar com aquilo que você está vivendo, com as suas novas convicções, com as suas experiências, tudo que você está vivendo, aquilo você precisa transformar em testemunho. Você tem que começar a pegar as pessoas e falarem, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que Jesus fez por mim, você sabe que Ele não, mas eu amo, não, mas você precisa conhecer Ele um pouquinho mais de perto, como eu estou conhecendo, você precisa de uma igreja, você precisa de pessoas, porque isso está sendo bom para mim, vamos lá. Fez isso hoje, faz amanhã, fez com um, não deu, faz com outro. Nós precisamos, nós nos acomodamos demais com aquilo que Deus tem feito conosco. Tá bom, Ele fez, Ele é maravilhoso, pronto, acabou. Porque as pessoas são difíceis, as pessoas não querem. Não, a minha preocupação não é o que a pessoa vai falar, é se eu vou falar, é se eu vou fazer. Porque isso é fruto de uma experiência. Eu sei que Ele é o Messias, eu sei quem Ele é, o que Ele pode. E por conta disso eu quero que o máximo de pessoas vivam isso. Você já decidiu influenciar os outros para levá-los até Jesus? Você tem falado que conheceu o Salvador? Você tem falado da importância de segui-lo? Como eu falei, daqui talvez seja a maior dificuldade nossa. Nós vemos as células são uma bênção, meus queridos, de comunhão, só que a gente fala, e aí, não traz ninguém, não tem chamado ninguém, difícil. Na igreja,
A gente precisa ter assim, não, eu quero levar outras pessoas. Jesus nos enviou a isso. O único mandamento que Ele deixou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Daí Ele fala: quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês se tornarão minha testemunha. Você já viu, aqui pergunto para os advogados, levarem uma testemunha para testemunhar lá no júri, e chegar lá no júri, e ele ficar quieto. Testemunha tem que falar. Eu sei que tem essa que é uma coisa, tem um lado bom, pregue de Jesus, fale de Jesus o tempo todo, se necessário use palavras. Está falando sobre que você tem que ter uma vida, uma conduta, um exemplo, mas é errado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Nós precisamos falar, sim. Está certo que a nossa conduta precisa demonstrar aquilo que nós estamos falando. Precisa ter mudança, precisa ter conversão, precisa ter convicção. Por isso que eu preciso passar com Jesus, por isso que eu preciso conhecer Ele, por isso que eu preciso me tornar um discípulo, não só um participante. Porque se eu for apenas na igreja, o máximo que eu vou conseguir falar é realmente: vamos lá na igreja. Por quê? Porque lá é legal, porque eu gosto, porque me faz bem, porque eu saio de lá leve, não sei o que. Não tem nada a ver com Jesus isso daí. Quem começa a seguir a Jesus e conhecer Jesus vai perceber o porquê se sente leve, o porquê gosta, o porquê é feliz, os porquês das coisas. Não só, e daí vai ter argumento, e daí você mesmo vai começar a receber e a transformação, a cura, a libertação, a mudança, o poder do Espírito para se transformar, se tornar uma testemunha que influencia os outros, os seus familiares. Quantos familiares teus hoje precisam da influência do poder de Deus na sua vida, do amor de Deus, do milagre de Deus, mas você, é difícil. Meus queridos, essa questão de influenciar os outros exige algumas coisas que a gente pode analisar. Primeiro, convicção. Você tem tido convicção de quem é Jesus? Da importância dele para você e para as pessoas? Aliás, da importância da fundamentalidade, que é fundamental, é imprescindível. Jesus na vida da pessoa, para a nossa vida, mas às vezes precisa convicção, testemunho. As pessoas precisam ver que algo mudou na nossa vida. Não, porque senão, se eu ia na tal igreja, agora mudei de igreja, mas nada mudou em mim, você só mudou de religião. Se você não ia em igreja nenhuma, agora está indo na igreja, está indo na igreja, mas você não mudou os teus valores, não mudou a tua conduta, os teus valores, a tua agenda, a maneira de que você fala, a maneira como você age com as pessoas, reage com as pessoas, aonde você vai, o que você veste, como você se comporta no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, tudo isso aí. Se isso não muda, realmente o falar vai ficar mais difícil. Agora, quando a gente tem algo e as pessoas começam a perceber, você pode só falar um negócio que muito mais, daí é a unção de Deus, é a autoridade do testemunho de Deus sobre a sua vida, que vai começar a tocar os outros. Mas você precisa falar, precisa de ser intencional. Eu tenho dificuldade com isso. Toda vez que eu preparo uma mensagem dessa, eu lembro que quando eu vou sair daqui, essa semana eu vou ser mais intencional em testemunhar. Eu não sou o exemplar. Eu falo, queria chegar um dia com o meu pai. Meu pai, onde ele está falando, ele está influenciando. Eu sou tímido, eu sou retraído. Então, eu às vezes passo, eu tenho dificuldade, mas daí eu lembro, eu preciso ser intencional, porque senão eu não vou viver por propósito, eu vou viver pelo meu temperamento, de timidez, do que eu sinto, vergonha. Então o que me comanda são os meus sentimentos, o que eu sou, e não o propósito que Deus tem e me chamou para fazer. Então que nós possamos, geração de André, que decide a influenciar os outros. Quarto e penúltimo, a decisão de ser ponte para os outros. Não só influenciar, mas se tornar alguém. O que é ponte? Ponte é a solução para você chegar num lugar
aonde que você não chegaria se não tivesse uma ponte. A ponte é a solução. Diz assim, além de, você já viu nesse texto que nós lemos, além de André ter sido a ponte para levar Pedro até Jesus. Se não fosse André, Pedro não chegaria até Jesus. Quando nós influenciamos, nós nos tornamos nós somos ponte para levar as pessoas até Jesus e levar Jesus até as pessoas. Mas não foi só isso, tem mais 2 textos que eu vou falar rapidamente, citar para mostrar como André, ele tinha essa característica, ele estava disposto a ser ponte, trazer soluções para as situações. Diz assim, João capítulo 12, versículo 20 a 22. João capítulo 12, versículo 20 a 22, diz: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, havia alguns gregos, um grupo de gregos, filósofos, que foram querer conhecer Jesus. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Eles se aproximaram de Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a quem? A André. E os 2 juntos o disseram a Jesus. Filipe talvez falou assim, nossa, ó, tem uns caras aqui, a gente conhecendo Jesus, porque no final Jesus não atendeu, porque não atendeu esses gregos. Mas assim, então talvez por ser toda essa complexidade, uma multidão, Filipe falou assim, você quer saber, eu não vou assumir essa bronca sozinho não. André, por que ele vai até André? Daí ele indo até André, o André e ele, porque daí André falou, não, vamos lá, vamos tentar trazer os gregos até Jesus, Jesus até os gregos. Agora tem outra passagem que você conhece, que nós falamos muito, mas nós talvez não percebemos a importância de André, que é sobre a multiplicação dos pães. João capítulo 6, versículos 6 a 9 diz, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus acerca da multiplicação, aquela multidão, e Jesus fala lá, o que nós vamos fazer? Tem uma multidão ali, o que nós vamos fazer para alimentar? E Jesus está só querendo provar esses daí, os discípulos, para ver. 7, Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. O que Filipe faz? Não tem jeito, não tem solução. O negócio é mandar embora, os discípulos queriam mandar embora. Versículo 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Um discípulo só fala o que todo mundo fala. Ele chove no molhado. Não tem como a gente alimentar tudo isso daqui. André, porém, ele tenta, não sei, eu acho que não dá. Mas tem alguém aqui que tem pouca coisa, 5 pães e 2 peixinhos. Quem que traz esse rapaz até Jesus? E Jesus não precisaria de nada, mas eu quero dizer assim, que era alguém que estava sempre querendo, não, aonde eu posso? O que eu posso fazer? Aonde eu posso servir? Não, deixa lá. Não, mas deixa Pedro, que não é o bonzão lá, que fica lá querendo andar sobre as águas, lá deixa ele. Não, Pedro é Pedro. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado com o que eu preciso fazer, com o que eu fui chamado. E o que eu fui chamado para fazer é de me tornar ponte, de trazer pessoas até Jesus, de apresentar. Olha como eu tenho orado para que apareça gente assim, porque nós temos obstáculos na vida, na família, na casa, no trabalho, na igreja. Quantas situações chega, aí teve esse problema, tal. Quantos? Não quero ir, vai lá, conversa com não sei quem. Como falta um André. Gente, espera aí. Será que isso não pode acontecer? Será que isso? Espera aí, eu tenho fulano. Vamos lá conversar. Vamos lá. Vamos trazer Jesus para a conversa. Vamos ver, porque ele sabe, a gente não sabe. Dá para entender? Pessoas que, em vez de ficar
E ó, a igreja está assim, a igreja está assado, o trabalho está assim, a família está assim, o marido está assim. São pessoas que falam assim, não, mas eu acredito que existe solução. E o que depender de mim, eu vou fazer o que for necessário. Você imagina, ele mostra os 5 pães, tem um rapaz. Agora, você acha que naquela multidão, o rapaz tinha um pouquinho de comida. Qual foi o argumento? Tinha que ser um cara bom para vem cá, ó. Vem, a gente está com um problema, traz aqui. Entrega tudo aqui. Mas para todo mundo e eu vou ficar sem. Não, mas como que foi isso daí? Mas você vê que era alguém que... Por isso que você entende. Porque lá Filipe foi chamar André. Era aquele que... Não, peraí, vamos lá. Como eu amo pessoas assim. Que, não, às vezes, aqui tem bastante, meus queridos. Eu, preparando essa mensagem, eu falei, talvez eu cite um aqui, que realmente foi, mas aqui tem muitos. Tem muita gente assim, e eu louvo a Deus, mas que cada vez mais aconteça, porque o mundo está carente disso, as famílias estão carentes de uma geração como André, as igrejas estão carentes com pessoas como uma geração André. Por último, meus queridos, e talvez que mais me impressiona, a decisão de já falei algumas vezes, mas fiz isso um ponto. A decisão de se importar mais com a relevância do que com a evidência. A escolha, a decisão de, olha, não importa aonde eu vou estar, se eu vou estar aparecendo mais, se o outro vai estar, o que importa para mim é ser uma pessoa relevante, cumprir o meu papel com alegria, sendo frutífero, abençoando, influenciando, me tornando pontes para que cada vez mais pessoas se acheguem até Jesus, as pessoas cada vez mais conheçam e glorifiquem o nome daquele que me chamou. A visão de André era Jesus, a visão de André era a glória do Pai. André não só era ponte para levar pessoas até Cristo, mas também dava suporte para que outros ascendessem mais do que ele, assumissem posições mais aparentes, mais importantes ali no momento de notoriedade, de liderança. Pessoas que pudessem se tornar melhor que ele em algumas coisas ali, por características, por chamado, por escolha. Mas ele tinha plena convicção de que sua importância para o todo era imprescindível, era fundamental. Ele tinha noção e convicção do seu papel. Nem sempre para você ser relevante, estou usando muito isso, e frutífero, você precisará ser o primeiro, o número 1, o que está em evidência, o principal. Como eu falei, meus queridos, você sabe, por conta disso, as pessoas, Deus nos criou, cada um de uma maneira, nos dotou com talentos, com características, e isso determina onde nós estamos, aonde nós vamos, o que nós fazemos, Deus, Ele não faz nada aleatório, Ele que faz, Ele que chama, fala que Ele que dá os dons, da maneira dEle, como lhe apraz, como lhe agrada, como Ele é soberano. Ele não precisa ficar dando, por que o Senhor fez eu assim, o outro assado? Porque eu sou, gente, Deus fez você especial, entre milhares e milhares de pessoas, Deus escolheu você para ser quem você é, e para um propósito maravilhoso. Na família, eu falei essa questão dos papéis, não, o homem é o cabeça, a mulher tem que ser submissa, é o suporte, então o homem é mais importante? Não, na família todos são importantes, são funções. Num time de futebol, o que faz o gol é o mais importante? Não, porque se não tivesse gente para defender, ele poderia fazer 3 gols, mas ia tomar 50. Não, mas quem aparece é quem faz o gol. Mas se a pessoa, eu quero que o time ganhe. Eu tenho um propósito maior do que ser, do que chamar a atenção, do que fazer. É que nós temos as nossas carências, as nossas dificuldades. E a gente tem a síndrome de Lúcifer, de nunca estar feliz em ser o segundo. Nós temos dificuldade em ser o segundo.
Por isso que as mulheres muitas vezes, e que o mundo, o sistema vem tentando mudar, inverter os papéis, porque se inverter o papel, você criou coisa, você começa a bagunçar tudo. Uma família onde o marido desempenha o papel de verdade, de ser um homem, que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas esse marido não precisa ser submisso a ninguém? A Cristo. No final, todos nós, não importa a posição, o chamado, a função, todos nós sempre seremos o segundo, porque o primeiro é Ele. Ele é o primeiro, eu me submeto a Ele. Agora, eu só me submeto a Ele quando eu aprendo a me submeter a outros, a pessoas. Quem não se submete a pessoas, quem não entende o seu papel, porque não está se sentindo mais importante, ou melhor, ou mais evidente, nunca vai se tornar um bom primeiro no natural. Porque esse primeiro natural, ele precisa já, quando chegar a ser o primeiro, que na verdade não existe primeiro, mas for alguma evidência, ele precisa já ter aprendido, ele já tinha que ter sido lapidado, e ter entendido, e ter servido como segundo, como terceiro, como suporte, como apoio. Pessoas, e sem essa gana, esse desejo. Aqui eu falei assim, você lembra, eu falei de André, Pedro se tornou muito mais evidente do que ele. Pedro foi fundamental, era um dos líderes. Era, com certeza, muitas vezes André chegava para Pedro perguntando, Pedro falava, orientava, mas nem por isso André se tornou alguém frustrado, revoltado. Pelo contrário, ele aqui, olha só que eu acho lindo, Atos 2:14, Pentecoste, dia do Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo, e todos falavam em outras línguas, e profetizavam, e estava o fogo caindo na igreja, veio uma multidão, tudo quanto é lugar, veio o que estava acontecendo. Quem se levanta para falar? Quem se levanta para pregar? Leia o capítulo 14, leia o versículo 14. Então Pedro levantou-se. Pedro foi quem falou, mas quem se levantou foram os 12, os 11 nessa situação. Não, já os 12. Pedro e os 11. Diga, Pedro e os 11. Pedro e André. Pedro falou, mas André estava aqui do lado, falando. Ele só está representando a gente, mas isso daqui não tem a ver com ele ou conosco, tem a ver com aquele que nos chamou. André talvez tenha aprendido bastante com João. Importa que ele cresça e que eu diminua. Não preciso ser o mais evidente. O importante é eu estar aqui, de suporte, fazendo, realizando. Eu tenho certeza que lá no céu não tem um lugar especial para Pedro. Tem os 24 tronos, os 24 anciões, e André vai estar lá. André vai estar lá, porque ele não se revoltou, não se sentiu diminuído, não se sentiu. E meu querido, eu quero aqui falar algumas coisinhas rapidamente. Primeiro, meu testemunho pessoal aqui. Aqui, né, por coincidência, nós temos um André aqui. Eu sei que todos sabem, eu sou descendente do meu pai, é promessa de Deus para o meu pai, tudo. Mas aqui eu tive um André. Falando de André, você lembra de Barnabé? Deixa eu voltar para o André aqui. Se eu sair, você me puxa de volta, por favor, tá? Porque lembrei, Barnabé era muito mais relevante do que Paulo na igreja primitiva. Barnabé era um líder, um discipulador, um influenciador, ele era diferente. Mas fala que ele vai lá buscar Paulo, para levar ele para Antioquia, para eles continuarem o trabalho lá, que estava chegando a igreja lá em Antioquia, precisava crescer.
Ele vai lá buscar Paulo. Paulo vai, ele é o tutor de Paulo, ele que está ensinando, ele que ficou com Paulo, ele está lá, ele é... E se você perceber, capítulo 7, quando destacaram Barnabé e Paulo, porque quando na escrita se colocava a pessoa que a princípio era mais importante, ou mais evidente, ou mais ali, você vai ver que no começo de Atos está Estevão, Paulo, Barnabé e Paulo. Mas daí com o tempo, com o passar do tempo, você vai começar a ver a inversão, Paulo e Barnabé. Paulo, a gente percebe que o que se tornou Paulo? Talvez o maior apóstolo da igreja, o homem que escreveu tudo. Mas quem foi buscar Paulo, que estava lá, esquecido na ilha? E você vê, agora, espera aí, quem é mais importante, Paulo ou Barnabé? A gente pode, Paulo, olha o que Paulo fez. Mas se não fosse Barnabé indo buscar, se não fosse Barnabé investindo, se não fosse Barnabé trazendo, se não fosse Barnabé, só que Barnabé, falar que Paulo é mais importante, não, Barnabé foi fundamental para ter um Paulo. Daí ele faz isso porque Paulo já tinha outro temperamento, era de fazer, de realizar, de sair rasgando, de fazer. Barnabé já não era, então talvez a própria Deus usou o que Paulo tinha e usou o que Barnabé tinha, porque chegou no momento que precisava ter outros líderes, e daí chama lá João Marcos, João Marcos é muito moleque, não serve para andar comigo, Paulo, não, aqui só vai gente com fé, vai gente que aguenta a pancada, tal. Barnabé fala, Paulo, você está pronto, pode ir você, eu vou lapidar, eu vou criar outro Paulo. E ele fica com João Marcos, discipula João Marcos, ensina. No final lá, quando Paulo está sozinho, ele está lá, manda chamar João Marcos. Barnabé é tão fundamental para Paulo duas vezes. Primeiro para o próprio Paulo, segundo para uma necessidade de Paulo foi suprida, porque Barnabé estava lá, nos bastidores, mas lapidando, discipulando, cuidando, fazendo. Não tenho dúvida do galardão de Barnabé, não tenho dúvida do galardão de André, desses homens, não tenho dúvida do galardão de muitas mães, de homens, que fizeram a diferença, mas porque tiveram uma mãe, um pai, quantos filhos ascendem, mas porque teve uma base, um cuidado, uma estrutura. Quantos pastores ascendem, e você vai para pastores, quantos pastores têm os seus, a gente vê, sempre com o Danilo Figueira lá, ele fala de um pastor que ele honra, um pastor de uma igrejinha pequena, agora recentemente faleceu. Ele nunca esqueceu desse pastor, porque esse pastor que o colocou, que o formou, que o discipulou, ele na celebração de 30 anos da comunidade lá, ele trouxe esse pastor, honrou. Ninguém conhece esse pastor, nem lembro o nome dele, do Danilo, eu lembro. Danilo é muito mais evidente hoje no evangelho aqui, nacional, tudo. Mas se não fosse esse pastor, não teria Danilo. Sabe, e às vezes achar que essas pessoas que aparecem menos, são menos importantes, mostra mais uma carnalidade nossa, por quê? Porque no fundo, o que é importante? É aparecer, é ser, estar em evidência, estar fazendo, estar no lugar. Essa igreja nem todo mundo fala, eu falo dos líderes aqui de vez em quando a gente tem mas, cara, essa igreja é composta por líderes, por um monte de André, pessoas que estão aí nos bastidores, mas estão fazendo, estão cuidando, estão evangelizando, estão sendo tudo isso. Mas um domingo à noite vem um pastor aqui e prega, num sábado vem um outro pastor, então esses, meu querido, se não forem os 12, não adianta um só levantar, não adianta um só falar, porque não basta só falar, tem que todo mundo estar em pé, e diante de Deus, que surja e que nasça cada vez mais uma geração de Pedro, mas que surja cada vez mais uma geração de André. E falei de André, só um testemunho,
pastor André está nessa igreja há muito mais tempo que eu. Quando eu cheguei, eu era um moleque, menino irresponsável, não sei o quê, dando tanto trabalho, o pastor André cuidando, me exortando, fazendo, falando, com muito contato, tal. Chega na época da transição, como pastor, o pastor Mário já está começando a ficar um pouquinho mais cansado, já também gerou, já foi muito André. Quantos pastores, quantos Pedros saíram daqui por causa de um André com o pastor Mário? Mas chegou um momento que ele, então precisa de um sangue novo, precisa de pessoas assim. Tem pastor André, pastor Marinho, pastor André da casa, mais tempo, mais experiência. Talvez a igreja não viu, porque hoje cada vez menos, mas talvez não viu ainda as falhas do Marinho, não viram as falhas do André como viram do Marinho na sua adolescência, na sua juventude. Num determinado momento, o pastor André fala assim: eu sei minha posição, Deus já falou comigo, não tenho problema nenhum, não só em falar para mim, Marinho, você vai assumir o lugar, porque Deus te trouxe aqui. Ele faz uma analogia de Davi e Jonatas, daí eu não vou nem entrar nisso, porque senão, mas ele, Marinho, é você, puxa, mas eu, então, tenho mais, Marinho, é você, mas faz 7 anos, vai fazer 7, quando? Novembro agora, já fez, passou, 10 de novembro, fez 7 anos, gente, tá vendo, nem a gente lembra, nem a igreja lembra, tem muita gente nova, ninguém, mas 10 de novembro fez completar 7 anos, e nesses 7 anos, eu sempre levanto aqui na frente, mas nos bastidores, e hoje não sou mais o André, mas o André está lá, sempre comigo, fazendo, em nenhum momento. Hoje, aquele André que me ensinava, que me corrigia, que me orientava, muitas vezes liga para mim, manda mensagem: Marinho, pode isso, o que você acha disso? Que não sei o que e tal. Sabe por quê? Porque faz parte da geração de André. Quantos outros, pastor Flávio, quantas pessoas, Lucas, referência, hoje já tem o Lucas que também entra nisso, porque também faz aí juntamente nos bastidores, não tem uma equipe aqui maravilhosa de André, não é porque um às vezes aparece mais, não é porque um aparece menos, mas todos nós temos uma função e um chamado, e querer mudar isso. Tenho várias experiências, nem sempre o melhor jogador vai ser o melhor, ou vai ser um bom técnico. Muitos craques foram péssimos técnicos. Não adianta a gente querer pegar uma pessoa boa nisso, porque é boa naquilo, e transformar, aquele é o melhor funcionário, vamos colocar ele para gerenciar a empresa. Talvez você vai perder um ótimo funcionário, um executor, e vai perder um cargo de gerência, porque a função dele ele não é aquilo. E para a empresa, o melhor seria ele continuar lá, sendo valorizado, reconhecido, e alguém com a condição, ou com chamado, ou naquele momento, de ser. E aqui na igreja, eu vejo muitos. Você sabe, a minha igreja referência hoje é a igreja de Ribeirão Preto, pastor Danilo Figueira e Mônica Figueira. Eles têm 12 pastores lá. E eles são muito bem. O Danilo, a maioria prega, ele que é o coordenador, mas ele constantemente está falando dos pastores lá. Que ele chega para um que hoje cuida dos jovens. Ele chega e fala assim: por causa do trabalho maravilhoso, eu preciso hoje que você cuide do ministério infantil. Esses pastores vão lá, sem saber, eles começam a fazer curso, hora que vem eles estão lá, sendo os pastores do Ministério Infantil, sendo referência para toda uma nação, porque pessoas que, não, mas, Danilo, por que você não me chama para assumir o teu lugar? Não, porque hoje, agora esses pastores muitas vezes, e daí, esses pastores estão numa igreja frutífera, abençoada, que é referência, e eles inclusive são referência. E na maioria deles, diferentes de muitas outras igrejas, e daí isso é chamado, eu não estou aqui, mas eles estão extremamente felizes de ser André.
estão realizados, porque sabem, se, inclusive pastor Antônio, recebeu um convite, que eu quero trazer aqui, é um dos pastores lá, recebeu o convite para assumir uma igreja, do lado de uma cidade, uma igreja legal, porque esses pastores também saem, todo mundo fica encantado. Ele falou, não, meu lugar é aqui, Deus me chamou, me escolheu para estar aqui, e ele todo mundo sabe, ele cuida da educação, lá todo mundo, alguns que fazem, é um pastor, lá, porque em contrapartida, eu vejo muitos líderes, que eram para ser líderes, como André, excelentes pastores, mas talvez a síndrome de Lúcifer, não, eu não quero ser só líder, eu acho que eu tenho que ser pastor, então vou abrir uma igreja. Abre confusão, abre problema, tem um monte de dificuldade. Eu tenho visto homens que não são chamados para serem pastores titulares, quebrando família e quebrando igreja. Homens irresponsáveis, homens extremamente de Deus, homens especiais, mas que talvez era da geração de André, mas quiseram se tornar Pedro. Isso é uma das piores coisas. Busque o que Deus tem para você e se realize naquilo que Deus te chamou para fazer, e seja o mais relevante e frutífero possível, porque Deus vai te abençoar, e vai abençoar aonde quer que você esteja. A tua família vai ser abençoada, a tua empresa vai ser abençoada, aonde quer que você esteja, a tua casa, a tua célula, a tua igreja, aonde quer que Deus te leve, você vai ser essa pessoa que vai ser ponte, vai ser influência, e não vai ter problema nenhum. Aqui nós vemos, falei de algumas pessoas, mas esse casal aqui, a gente conversando, Naraí e Patrick, falando, algumas pessoas que foram lideradas, assumiram um papel de liderança meio complexa, ali estão crescendo pra caramba. Em reuniões que nós fazemos, nós estamos cogitando eles. Tem outros, Hugo e Thalita, malemar chegaram, estão assumindo coisas aí. Tem outros que já estão. Agora aqueles que estão há 7 anos com a gente, há 10 anos, estão lá cansados de repente ouvir. Não, tem que ficar feliz, porque vocês fazem parte disso. Só tem um Patrick Minaraí, só tem esses novos, porque existiu esse monte de André que tem aqui, que está lá há 10 anos, sendo influência, sendo suporte, sendo ponte. E você, meu querido, não tenho dúvida que recebe o galardão de Deus. E você, em vez de, porque o inimigo fica tentando, não está sendo dizer o que tal, deixe de ouvir, ouça o que Deus trouxe para você. Deus pode ter te chamado para ser uma geração de André. Eu quero ser uma geração de André. Eu não quero, de vez em quando fico pensando, nossa, será que um dia vou ter uma igreja, falo assim, quero ganhar Pirajuí. Mas não sei se amanhã depois a gente perceber que, não, em vez de ganhar Pirajuí com uma igreja com 50 mil pessoas, não tem nem, com 5 mil pessoas, talvez amanhã seja mais interessante a gente abrir outra igreja. Eu não acho isso daí, mas eu estou dando exemplo. Não tem problema nenhum. Não, o que eu quero, muito mais do que notoriedade, eu quero que as pessoas conheçam a Jesus, eu quero ser ponte, eu quero que essa igreja seja ponte. E talvez eu nunca vou chegar a ser um pastor Danilo, que eu admiro, e tenho certeza que não, porque cada um tem o seu chamado, mas ele pode me influenciar e me abençoar, assim como cada um de você. Aqui talvez tenha pessoas que você não vai se tornar aquela pessoa, mas essa pessoa pode te influenciar e te abençoar, e cada um de nós, juntos, que fique esse texto, no dia de Pentecostes, no dia mais poderoso que eles viveram, Pedro se levanta para falar, mas ele não se levanta sozinho, todos estavam com ele. Que nós possamos ser essa igreja, pastores, líderes, liderados, servos, todos, falando, não, mas qual é a tua função? Você é um fígado, no corpo? Por quê? Porque você é muito importante, mas ninguém vê. E é bom que não veja, porque se vê vai ficar, talvez seja melhor o fígado não aparecer, por isso que é interno. Só que perde o fígado para você ver. Dá para entender? Então, e Deus, Ele é o galardoador. Ele é o que abençoa, muito mais do que o homem.
José não precisou depender de Potifar, não precisou depender de nada, dos irmãos, para viver o que Deus tinha para ele. Porque aonde ele estava, ele foi André na casa dos pais, ele foi André na casa de Potifar, ele foi André na prisão. E ele foi André no palácio, porque ele era o segundo, não era o primeiro. E ele serviu, fala que ele enriqueceu o Egito e Faraó. Ele não enriqueceu a si, ele serviu a nação. Que tem em nós essa, eu posso ser o primeiro, posso ser o segundo, posso ser o terceiro, posso ser o, não interessa a minha, a evidência, o tanto que eu tenho aparecido. O que importa é o tanto que eu tenho frutificado e sido relevante em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Cadê os Andrés aí? Cadê os Andrés? Tem muito André aqui, gente. Como eu falei, a maioria é André. Mas que você hoje possa sair daqui. Ai, hoje entendi. Eu não estou ali em evidência, mas eu sei que eu estou fazendo. E se você não tiver, por conta dessa evidência, que hoje você possa começar a viver, porque Deus tem te chamado para isso, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Você pode se colocar em pé? Meus queridos, antes de nós cantarmos, porque a gente vai terminar cantando, mas eu quero orar aqui, para que realmente levante uma geração de André cada vez mais, uma geração que perceba a importância do todo, mais do que um, que valorize mais o todo do que um, que a gente perceba, nossa, fulano é especial, fulano, mas se não fosse a fulana, se não fosse essa equipe, o Senhor está nos chamando para algo muito grande. Quando eu falo grande, de muita relevância nessa cidade, nesse lugar, para as pessoas. Mas para isso precisa não só de um pastor, não só de alguns pastores, não só de vários pastores, não só de vários líderes, mas precisa de cada pessoa. Mas eu queria que você, se tem um ponto que eu queria que você pudesse sair daqui hoje, é do ir a mais. Decida sair da onde você se encontra hoje. Tudo vai começar por aí, porque tem muito André que ainda está num lugar onde Deus, eu tenho mais para você. Você pode fazer diferença, você pode ser muito mais relevante, mas você está aí por causa do teu conforto, do teu comodismo, da tua zona de conforto, você está aí, você não se... Não, Deus tem chamado, então que você possa se dispor. Eu vou dar um passo a mais, eu vou assumir, lembrando de que quem respalda é Deus. Pergunta para todos esses, todos os líderes da igreja que assumiram, pergunta assim, foi fácil? A resposta vai ser não. É complicado? É. Mas você se arrepende? Você cresceu? Eu não tenho dúvida, talvez a gente vai ter um culto para testemunhar sobre isso, de como nós crescemos. Às vezes, aquilo que Deus tem para você, não virá através apenas de você participar de um culto, porque o que Deus tem para você, Ele quer entregar pessoalmente, Ele quer que você se relacione com Ele. E para se relacionar, você precisa ir além, você precisa sair da tua cadeira, deixar de ser multidão e se passar a ser discípulo, mostrando que quer coisa séria com Ele, para que Ele possa usar a tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por isso também, mas o Lucas falou algo que lembrei, não sei se você tem orado pelos enfermos da igreja. Eu queria que você se levantasse durante a semana, nos cultos, a gente pudesse trazer à memória as pessoas que estão enfermas, com dificuldades, quantas pessoas enfermas, mas a palavra de Deus fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos orar. Ele falou que a irmã Isa está internada, falou que está bem, não é nada mais que está internada. Então que a gente possa orar
também uma família especial, assim como continuar orando pelo Luiz Paulo Vick, Márcia Lopes, outras pessoas também passaram por cirurgias, que estão passando por momentos, que nós possamos ser pontes. Quando você ora, você cria ponte entre Deus e a pessoa, entre a pessoa e Deus, Espírito Santo, que nós possamos fazer isso nessa noite. E a hora que você for para a tua casa, a oração é uma maneira de você se aproximar de Deus também, que você passe uma semana orando, buscando o Senhor. Amém? Pai querido, nós estamos aqui, queremos te agradecer, te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado tanto com a tua doce palavra, com a tua palavra poderosa. Ela tem trazido ensino, ela tem trazido direção, ela tem trazido confronto, mas tudo para nós vivermos a tua vontade, para vivermos a tua vida, a vida abundante do Senhor. Os teus projetos, os teus planos são tantos para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para essa igreja, para o nosso trabalho. Quantas coisas talvez ainda não vivemos, não experimentamos, não aconteceram, porque eu não me tornei um André, eu não decidi ainda te buscar para valer, com seriedade. Eu não consigo ser influente, eu não consigo me tornar ponte, eu não consigo ir além, me esforçar, sair da minha zona de conforto, assumir responsabilidades, crescer, para me tornar realmente um André, para fazer a diferença onde quer que eu esteja. Mas que nessa noite o Senhor, através do teu Santo Espírito, o teu Santo Espírito que convence, o teu Santo Espírito que muda, que transforma, que realiza milagre, que mude cada história, cada vida, nos levante a nos tornar a ser essa geração de André aqui nessa igreja, para que nós possamos crescer sempre juntos, em unidade, em amor, em propósito. Toca cada pessoa agora que se encontra enferma, se encontra em hospitais, se encontra em recuperação nas suas casas, que o Senhor visite, envie uma palavra. Nós sabemos que o poder da tua palavra é incomparável, a tua palavra cria, traz à existência coisas que não existem como já existisse. Então, nessa noite, ó Deus, visita os enfermos, visita as famílias, restaura os lares, as casas, continue a boa obra de salvação, continue a boa obra de expansão ainda esse ano, possamos viver ainda tempos de expansão na nossa casa, na nossa igreja, no nosso lar, na nossa cidade. Abençoe a política da nossa cidade, ó Deus, venha intervir contra tudo aquilo que de alguma maneira tem paralisado a nossa cidade. Que o Senhor esteja usando sim pessoas, abençoe pessoas, as autoridades, mas que acima de qualquer autoridade, o Senhor seja o rei, o dono, o soberano sobre Pirajuí, sobre todas as áreas de Pirajuí, e que o Senhor possa usar a tua igreja, como o Senhor usou ali a igreja primitiva para mudar a história, o rumo, o curso da história dos primeiros séculos. Usa-nos, Senhor, usa-nos para fazermos a diferença nessa geração, nesse tempo, na nossa casa, nessa cidade, nessa igreja, e nos teus planos, nos use para cumprir os teus planos e propósitos. Enquanto nós fazemos isso, que as demais coisas, as demandas de cada um aqui, possa ser cuidada, possa ser tocada, possa ser dirigida, possa ser resolvida pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. Que a tua bênção esteja sobre nós, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém.